você fazer seus primeiros 5 mil, depois eu vi você fazer os 8 mil, e depois eu vi você chegando onde todo mundo sonha, que é nos 5 dígitos, né? Acima de 10 mil reais de faturamento. Você acha que a técnica ela tem participação nisso? Ou é só marketing que conta? Se eu conseguir 5, eu posso melhorar pra conseguir os 8. Se eu já tinha bronze e prata, o que tá faltando pra conseguir o de ouro? Eu consegui, com o resultado, atrair mais clientes, aumentar meu faturamento, chegar nos 10. Quando eu passei a entregar o resultado 100% da forma como eu queria, eu consegui chegar nos 10 mil. A cliente tava aqui, eu tirava foto assim, ó. E é muita técnica, eu não vou conseguir. Olha aqui na câmera. Quando eu fiz o curso, eu vi que eu dava conta. Porque ela é diferente. Eu não dou conta. Uma diferença enorme nas minhas extensões, porque eu fiz o curso e ele deu uma direção totalmente diferente ali, e eu vi assim que realmente dava pra adaptar no meu dia a dia, então... E hoje o assunto é mais do que especial. Hoje eu vou entrevistar a Monique. Eu perdi as contas de quantos cursos a Monique já fez comigo. Hoje tem mais ou menos 1 ano que eu trabalho com critério de campeonato. Olhava e falava assim, meu Deus, é muito perfeito, é muita técnica, eu não vou conseguir. Deve ser muito complicado, deve levar muito tempo. Quando eu fiz o curso, eu vi que eu dava conta. Pensar que a gente não dá conta. Todo mundo no mundo dá conta, menos a gente. E não é verdade. A gente dá conta também, a gente só tem que acreditar mais. Elas procuram a perfeição. Sejam bem-vindos, Lashes, ao nosso Lashcast, o nosso podcast de extensão de cílios. E hoje o assunto é mais do que especial. Hoje eu vou entrevistar a Monique, que é minha aluna do coração, que eu já perdi as contas de quantos cursos a Monique já fez comigo. E hoje eu estou num cenário diferente. Vocês estão vendo, né, que a gente não está no nosso cenário de costume, porque eu vim aqui em Brasília para fazer esse podcast com a Monique. Então a gente está no escritório dela, por isso que o cenário hoje está um pouquinho diferente. Agora eu vou deixar a Monique se apresentar para vocês e contar um pouquinho da história dela. Meu nome é Monique, tenho 27 anos, sou daqui de Brasília. Hoje tem mais ou menos 1 ano que eu trabalho com critério de campeonato, que foi através do curso da Brenda, que me deu uma direção, um norte ali, pra me dar um up na minha carreira. Monique, fala pras meninas, eu acho que uma das dúvidas que mais surge quando a gente fala critérios de campeonato é aquela coisa assim, ela consegue, mas eu não. Tipo assim, é muito difícil, eu não consigo fazer isso no meu dia a dia. Você pensou isso em algum momento e depois mudou de opinião? Pensei muito, porque eu acompanhei, e aí eu olhava e falava assim, meu Deus, é muito perfeito, é muita técnica, eu não vou conseguir, deve ser muito complicado, deve levar muito tempo. E quando eu fiz o curso, eu vi que eu dava conta. É muito fácil, são detalhes ali que às vezes eu deixava de ter no meu dia a dia, mas que eu acostumei de uma forma, e quando eu fui ver, eu falei, nossa, não é tão difícil esses critérios? Eu tinha o mesmo pensamento antes também de trabalhar com critério de campeonato, e aí eu pensava assim, não, isso dá pra fazer pra campeonato, que aí eu vou ter ali 5 horas pra fazer um modelo e eu dou conta. No dia a dia não dá pra ser assim, não. Tem que ser mais básico, tem que ser mais simples. Mas quando a gente coloca como propósito de fazer isso no dia a dia, sai, né? É bem natural. Não, e além de sair, independente de ser do dia a dia, a gente coloca em prática. Querendo ou não, então acaba aperfeiçoando aqueles cílios que a gente já faz no dia a dia. Então deu uma diferença enorme nas minhas extensões, porque eu fiz o curso e ele deu uma direção totalmente diferente ali, e eu vi assim que realmente dava pra adaptar no meu dia a dia. Então... Você dá conta de fazer os cílios sem os critérios? Tipo assim, não, hoje igual eu não você fazia antes? Hoje não mais. Eu também não dou conta. Às vezes eu tô fazendo a cliente aí um fio. Sabe quando o fio você vai colar e aí ele parece que suga assim de uma vez e cola lá longe? Lá na ponta. Meio metro de distância. Eu falo, não vou deixar passar. Eu removo e colo de novo. O outro. É o mesmo jeito que eu faço hoje em dia. Quando eu vou colar, eu falo, não deu certo. Calma aí, deixa eu tirar esse fiozinho aqui, deixa eu alinhar ele de novo. Porque eu penso assim, se de campeonato já fica perfeito no dia a dia, então vai ficar melhor ainda. Então, isso que deu a diferença nas minhas extensões. E você acha que, por exemplo, se você parasse de trabalhar com os critérios de campeonato e voltasse a fazer os cílios igual você fazia antes, seus clientes iam perceber? Com certeza. E nem iriam voltar. Porque, além de entregar uma técnica boa, a minha retenção melhorou muito, assim, 100%. Então, os cílios que eu fazia antes, que durava ali 15,
no máximo 20 dias, que, tipo assim, aquela diferença da raiz, hoje em dia, com 30 dias ainda tá perfeito, com os critérios. Eu falo isso para as meninas. Quando você... Isso é um critério em específico, que é a distância da raiz. Quando você faz os cílios bem mais próximo da raiz, quando ele volta ali com 30 dias, por exemplo, você não tem que tirar praticamente os cílios inteiro. Tem menina que às vezes não faz manutenção com 30 dias porque tá tudo tão longe que compensa mais remover e aplicar de novo. E quando você trabalha com critério de campeonato e faz ali bem pertinho da raiz, com 30 dias, você remove alguns fiozinhos, que é natural crescer, mas muitos você ainda aproveita, né? Com certeza. E foi isso que eu notei no meu, porque antes eu tinha que remover bastante, eu ficava bem assim, como que eu vou cobrar uma manutenção se é pra ser uma aplicação? E hoje em dia não, eu faço uma remoção, consigo fazer uma manutenção mais rápida, mas com a durabilidade perfeita, que é o 30 dias ali, tem gente que fica assim, Monique, marca de 15 em 15. Eu, gente, não é justo eu cobrar esse valor, sendo que tá perfeito seus cílios. Então, hoje, minhas clientes retornam uma vez no mês. Uma vez no mês. E foi bom você ter falado de valor, porque, por exemplo, tem muita menina que pensa assim, eu tenho medo de começar com critério de campeonato, e aí eu começar a demorar um pouco mais, e a cliente às vezes não querer pagar porque eu tô demorando mais. Sendo que isso é um pensamento totalmente errado. Quando elas percebem que você está fazendo um acabamento melhor, elas não vão questionar em Elas nem vão se importar. Exatamente. Você acha que sua cliente trocaria por causa de R$10 de uma pessoa mais barata? Nunca. Elas procuram a perfeição. Eu vou num lugar, por mais que eu pague ele um pouco mais barato, é mais rápido. Não. A cliente, ela chega, deita, dorme, não quer nem saber, mas que ela sabe que daqui 30 dias ela vai voltar e vai estar intacta. A não ser que ela queira algo realmente rápido, que ela não se importa de pagar um valor mais baixo. Mas as minhas, elas falam, Monique, cílios dura. Então, assim, conta muito. Eu acho que esse pensamento, tipo assim, eu vou perder a cliente se eu fizer um cílios demorado. Demorar mais que 1 hora pra fazer uns cílios. Mas isso é um pensamento completamente errado. Porque a cliente que ela quer exigir uns cílios em 1 hora, realmente ela não tá muito preocupada com qualidade. Ela quer uma coisa ali dar pra passar, sabe? A cliente que ela quer uma coisa bem feita, um cílios bonito, que ela sabe que vai durar 30 dias ali, ela não se importa em passar 2 horas deitada e pagar um valor um pouco mais alto, mas garantir que ela vai ter uma qualidade melhor. Isso eu falo por mim. Antes de eu iniciar todos os cursos que eu fiz com você, eu tinha esse problema muito sério, né? De tipo, a cliente tá passando do horário, deu 1 hora, a cliente já tá respirando fundo, já quer sair. Então, eu tentava ser o mais rápido possível, mas eu não entregava um resultado perfeito. Depois do curso, eu demoro um pouquinho mais, só que a cliente tá tão tranquila ali, tá tão admirada com o resultado que realmente ela não se importa. Então, hoje, o que eu demorava ali 1 hora, 1 hora e 10 pra fazer uma manutenção, hoje eu demoro até 1 hora e meia, mas a cliente não se importa, porque ela abre o olho e fala assim, meu Deus, realmente ficou muito perfeito. Então, hoje eu não me importo mais com o horário. E tem gente que pensa que cliente não entende de acabamento. Não, cliente não sabe o que é critério de campeonato, não precisa trabalhar com isso porque a cliente não entende, ela não sabe o que é top line. E sim, a cliente não sabe o que é um top line, ela não sabe o que é raiz perfeita, mas ela repara. Repara muito. Eu tenho uma cliente que ela assim, ela já chegou pra mim assim, eu pago o valor de aplicação, mas eu não gosto de manutenção, porque meus cílios crescem muito e eu gosto se ele começar a crescer, ele começa a pesar, me incomoda. Ela já chegou falando assim. Eu falei, não, vamos pelo menos tentar. Vamos pelo menos fazer um teste, e se você não gostar, a gente remove tudo e faz do zero. Ela, não, tá bom. Aí depois de um tempão, minha cliente há muito tempo, ela falou, eu gosto porque eu olho assim a raiz e tá tudo igual. Aí depois eu fiquei pensando, gente, ela não sabe que isso é um critério, tipo assim, mas ela reparou, ou seja, ela foi pra casa, parou na frente do espelho, levantou o olho pra olhar como é que tava e reparou nisso. Então, com certeza, ela já deve ter feito isso com outros profissionais. E aí ia lá, uns cílios aqui, uns cílios ali, uns cílios aqui, uns cílios ali, e isso incomodava, velho. Então a gente às vezes pensa que a cliente não repara, mas ela repara sim. Ainda repara mais do que a gente, porque tem cliente que... Uma vez eu atendi uma cliente que ela veio de outra profissional e ela falou, olha, eu gosto de cílio cheio, mas tem gente que coloca um tamanho gigante no meu começo do meu olho. E o povo acha que eu não percebo. Quando eu abro o olho, chega a estar encostando aqui. Então, assim, cliente realmente repara. Tanto que, quando eu vou fazer, eu pergunto, tá incomodando alguma? Ela, não, tá perfeito, tá alinhadinho. Então, o cliente repara sim. Essa questão de tamanho também, depois que eu comecei a trabalhar com critério de campeonato, eu peguei o hábito de
cortar a numeração, né? Não é todas as minhas clientes. A maioria das minhas clientes eu começo no 8. Mas tem outra cliente que gosta de fazer ali até um 10. Então tem cliente que gosta ali de uns cílios mais pequenininho. E aí eu vou fazer até um 10 e aí eu gosto de começar no 7. E aí elas falam, nossa, eu gosto tanto que os cílios começam bem pequenininho aqui, é do jeito que eu gosto. Quanto menor, melhor pra mim. Então, tipo assim, E não incomoda muito. Outra coisa que a pessoa repara, que às vezes você nunca citou isso pra ela, que você tá ali cortando os cílios pra pôr nela, mas ela repara. Cliente repara tudo, desde o comecinho até o final. Tanto que eu atendi uma cliente que eu fui higienizar os cílios, isolar ela. Meu Deus, por que você tá fazendo isso? Porque tem que fazer isso. Ela, pois eu ia em outra que ela só grudava esse trem branco e colocava um monte de cílios. E o perigo tá aí. Então, assim, a gente acha que cliente não vai notar nada. Mas ela nota desde o começo do atendimento até o final. Ah, posso molhar só amanhã, né? Não. Você pode molhar daqui umas 2, 3 horas. Então, a cliente já fica impactada com aquilo. Outra coisa que muita leste às vezes tem esse pensamento, porque a gente tá vivendo um momento em que a internet ela deu espaço para todo mundo. Isso é muito bom e é muito ruim também. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Porque tem muita informação errada. E aí muita gente fala, às vezes a gente vê falando que não é saudável colocar os cílios mais pertinho da raiz, que essas técnicas de critério de campeonato às vezes não é saudável, às vezes a cliente pode ter mais sensibilidade, que vai doer porque a gente vai puxar demais para poder fazer isolamento, para poder colar muito perto, que dói, que incomoda. E é completamente o oposto disso. Então, às vezes, aquelas reclamações de assim, quando o cílio está crescendo, ele começa a doer porque está pesando, diminui demais quando você começa a fazer critérios de campeonato. E até a saúde dos cílios. Você já deve ter reparado, tipo assim, quando tira, remove tudo para fazer uma outra técnica, ou até para reaplicar de novo, o cílio está intacto, perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente já começou a falar muito rápido de campeonato, de critérios, e às vezes isso pode soar um pouco tipo assim, ela conseguiu porque ela é diferente. Mas a gente sabe que todo mundo passa dificuldade. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você começou, se você teve dificuldade, se passou algum perrengue, para as meninas saberem mesmo que elas também conseguem, que todo mundo consegue, né? Eu acho que todo mundo, quando coloca isso como um propósito, não vou fazer, vou me dedicar, todo mundo pode. E você teve essas dificuldades? Pensou em algum momento que não ia conseguir? O meu início, eu trabalhava no cartório, né? Atendimento ao público. E eu já tava cansada disso. Eu falava, meu Deus, eu tô deixando outra pessoa rica, eu preciso dar uma mudança na minha vida. Foi aí que eu pensei, por que não começar a fazer alongamento de unha, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu fiz o curso, comprei todos os materiais, investi muito e comecei a fazer unha. E aí eu descobri que eu não nasci pra isso. Gente, eu faltei arrancar a unha da minha mãe, de tanto que eu lixei. Chega, machucou mesmo a unha dela. E aí eu decepcionada, porque eu não consegui. Eu falei, nossa, eu pedi demissão do cartório, e agora o que eu vou fazer? E aí eu entrei no Facebook e vi lá uma pessoa desapegando de maca e produtos de cílios. Falei, por que não tentar, né? Tá baratinho, R$300. Entendi. Fui lá e comprei. Tinha curso? Não, mas eu queria. E aí eu comecei a treinar no cabelo. Arrancava o cabelo, botava no copo e botava os fiozinhos. E eu falava assim, não dá. E na época, aqueles cílios bem ruins que eu comprei. Nossa, nem lembro a marca. Bem antigão. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir, tá muito difícil. E aí minha mãe viu que eu tava me esforçando muito. E aí ela só falou bem assim, vem cá que eu quero te contar um negócio. Isso na mesma semana que eu comprei o material. Ela, paguei um curso pra você, lá em Águas Claras. Pra mim, de quê? De cílios, ela é. E aí eu fui, só que nesse curso, eu imaginava que era de um jeito e acabou sendo de outra forma. Então, quando eu fui fazer a modelo, eu gastei 5 horas em um olho e 5 horas no outro. Aí eu pensei, eu não vou conseguir atender, porque num dia só eu vou gastar em uma pessoa só. E aí, quando eu fui botar em prática, eu tinha muita dificuldade. As fotos dos meus cílios, tipo assim, era preenchido na metade do olho e nem era tudo. Então, assim, as clientes que eu atendi falavam assim, ué, mas você não preenche no começo, não? E eu falava, não, seus cílios é muito frágil, não vai aguentar. Entendi. E na minha cabeça sempre era isso. Então, quando eu entrei em contato, eu não tive nenhum suporte, nenhum. E aí, foi quando eu falei, vou desistir. Unha não é pra mim, cílios não é pra mim. Foi quando eu vi o anúncio no Instagram, no seu, de uns cílios que você fez, e eu passei a acompanhar. E eu pensei, se ela consegue, eu também consigo. Então, eu comecei a seguir muitas pessoas de extensão de cílios. Só que
falava assim, não, tá muito fácil, gente. Por que pra mim tá sendo tão difícil? E aí eu treinando, continuava treinando, só que tinha aquele desânimo. Eu atendia uma cliente na semana e eu precisava do dinheiro pra poder comprar o material. E aí foi quando eu entrei em contato e falei assim, e aí, tem a mentoria, né? Você mora em outro lugar, eu moro em Brasília. Foi quando eu fiz a mentoria, anotei, aí eu vi o vídeo que vocês mandaram do YouTube e eu falei, meu Deus, fiz errado a minha vida inteira. Eu achava que os cílios era de uma forma, era totalmente diferente. E aí foi quando eu anotei minhas dúvidas e depois que eu tirei essas dúvidas, me deu uma mudança. Falei, nossa, eu fiz errado, e agora? Eu vou tentar corrigir. E eu fui pegando o modelo e aí fui botando em prática. Só que eu nunca estava satisfeita, né? Eu falava assim, eu preciso de um pouquinho mais. E aí eu fui para fazer um outro curso, só que presencial. Sim, eu lembro. E aí foi muito engraçado que no dia eu até passei mal, né? Mas eu falei, vou terminar esses cílios. E aí eu fiquei admirada com o trabalho que eu entreguei. E agora dá certo. Claro que foi muito difícil o meu início, não tive suporte, mas através dos cursos que eu fiz, me deu um start, tanto na minha vida profissional quanto na financeira. E aí foi quando você lançou o Leste de Sucesso. E eu falei, por que não fazer outro curso? Porque o que estava bom podia melhorar mais. Sim. E aí quando eu fiz o Leste de Sucesso, deu uma outra visão, né? Porque teve o troféu, né? Então eu falei assim, eu preciso ganhar. Eu acho que algumas das meninas que estão assistindo podem não saber do que ela tá falando, mas a turma do Leste de Sucesso, a primeira que a gente lançou, a primeira vez que a gente abriu turma, a gente tinha algumas metas para cumprir dentro do curso. E a Monique cumpriu todas. Então, ela já tem ali os 3 troféus, que de Leste Bronze, Leste Prata, Leste Ouro, que significa um Leste que já chegou no faturamento de 10 mil. Com cílios, hein? Então, vale a pena. Então, assim, no Leste Sucesso ainda tirou mais ainda as minhas dúvidas. E aí, não muito satisfeita, por que não fazer um curso de aperfeiçoamento em critérios de campeonato? E aí, eu acho que foi mais o norte, o start que deu realmente na minha vida. Porque, por mais que eu já tava fazendo ali uns cílios perfeitos, na minha cabeça, eu precisava melhorar um pouquinho mais. Então, mesmo que eu já tenha feito, a retenção é muito boa, a qualidade é muito boa, faltava aquele 1% ali, o diferencial. Foi quando na minha cabeça, tipo assim, é de campeonato, eu não nasci pra isso, como é que eu vou participar? É muito difícil, são tantos detalhes. E aí, quando eu cheguei lá, que a gente foi fazer a modelo na boneca, né, primeiro, você falou, nossa, tem tanta facilidade. E pra mim era tipo assim, um bicho de 7 cabeças, vai ser muito difícil, eu não vou enxergar, muito pertinho. E não, eu fui até rápido, você até falou, nossa, foi até rápido. Então eu vi que realmente eu precisava dessa mudança. Então eu coloquei em prática e foi isso que me fez chegar no troféu de ouro. A mudança, essa mudança, para eu poder entender que eu ia conseguir. Não é algo muito difícil, de outro mundo, não é. Eu acho que é muita dedicação, né? E eu acho que, igual eu falo, os cílios para mim é uma terapia. Então, quando eu fiz o curso e entendi que não é porque o nome ali é critérios de campeonato que vai ser a coisa mais difícil, não. É o que me incentivou a melhorar, aperfeiçoar mais ainda a minha técnica e entregar um resultado de excelência para as minhas clientes. Então, assim, hoje eu sou grata por todos esses cursos e mais um que eu vou entrar, porque eu não perco um. Então, mudou realmente, profissionalmente falando e financeiramente. Eu gostei que você falou, por exemplo, estava satisfeito, se estava bom. Você não entregava um trabalho ruim, até porque você já tinha feito um outro curso comigo antes do online. Eu nunca tinha lançado nada online, já tinha feito curso presencial comigo. Já eram cílios bons, mas ainda não eram cílios com acabamento de campeonato. Não era. Isso, tem gente que acha que não tem diferença, e tem muita diferença. Cliente percebe, as fotos ficam muito melhores. E assim, até pra gente como profissional, em relação à confiança. Eu lembro que quando eu não trabalhava com critérios de campeonato, eu ficava pensando assim, antes de tirar o pad, a fita, eu ficava pensando, será que quando ela abrir o olho ela vai gostar? Será que ela vai reclamar de alguma coisa? Que eu não preenchi tanto o cantinho interno, que eu não preenchi tanto aqui e tal? Será que ela vai olhar, ver que tem um outro fio faltando? E hoje em dia, eu não tenho medo de nada disso. Na verdade, pelo contrário, eu até penso, tipo, se uma hora algum cliente falar alguma coisa, argumenta o que não me falta pra provar que esse cílio está bem feito. Então, eu reparei também muito isso. Então, assim, as minhas clientes sempre notaram. Porque no início eu dava aquela desculpa, seus fios são muito frágeis. E hoje eu consigo preencher ele 100% sem medo.
né? Sem aquele receio de vai machucar, ficou muito perto da raiz. Hoje eu não tenho esse receio porque eu sei a qualidade que eu entrego e o tempo que elas vêm para fazer a manutenção. Então, eu reparei essa mudança e minhas clientes hoje, elas agradecem. Elas falam, nossa, Monique, você viaja muito para Goiânia, o que você perdeu lá? Eu, gente, cursos. Eu tô me especializando para entregar o melhor para vocês. Então, eu sempre tô querendo mais. Por mais que eu tenha feito ali os critérios de campeonato, eu já fico assim, e aí, quando é que vai ter o próximo? Porque sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter alguma novidade, sempre vai ter algo que eu possa melhorar ali para entregar para os meus clientes. Então, eu sempre tô procurando ali o melhor. Não é porque eu tenho critério de campeonato que eu não preciso melhorar. Então, eu ainda participei, né, do campeonato. E tem uma história engraçada, porque ela participou de um campeonato que eu já tinha participado desse campeonato também. E aí a jurada foi e me mandou mensagem. Brenda, eu acho que tem uma moça usando suas fotos. Porque ela mandou aqui, as fotos tá muito parecido com a sua técnica. Idêntica. Aí eu tive que falar pra jurada, justificar, não, é minha aluna, foi ela mesma que fez os cílios. Porque ela pensou que a mulher tinha pegado as minhas fotos pra mandar pro campeonato. Não era, ela mesma que fez. Porque foi a mesma modelo. Sim. E o bom é que a gente fez a modelo no dia que eu fiz o curso, né? Então, assim, tava todas as provas ali. Eu ainda falei pra ela, meu Deus do céu, será que eu tô tão boa quanto a Brenda? Então, assim, dificuldade todo mundo vai ter. Sim. Né? Mas quando a gente vê lá na frente o quanto foi bom, assim, o quanto foi maravilhoso pegar aquilo ali como aprendizado e a gente vê que realmente não é um bicho de sete cabeças, que realmente vale a pena, muda tudo. E aquela coisa, né? Quando você começa a colocar em prática, realmente você começa a demorar mais. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a colocar em prática, eu já fazia cílios em 1h30, 1h20. Às vezes até cliente que tinha mais cílios eu fazia em 1h30. E quando eu comecei a colocar os critérios em prática, eu voltei lá para 2h10, 2h20. É o que? Não, se for para ficar com esse tempo grande desse jeito, eu não sei se eu vou ter paciência e tal. E hoje em dia, eu acabei voltando praticamente pro mesmo tempo. Às vezes, tudo prática. É tudo prática. Então, não precisa ficar com medo, tipo assim, se eu fizer isso, eu vou ficar muito lenta. Às vezes é só nos primeiros, depois que você... Não, e eu até paro pra pensar, não é porque você tá lento que a cliente não vai gostar. A cliente vai notar assim, nossa, mas fulana fez mais rápido, mas não durou tanto, não ficou muito perfeito. E aí, fulana tá demorando mais, mas tá entregando um resultado de excelência. Então, eu realmente, antes eu era muito presa a tempo. Hoje em dia eu sou tão tranquila, porque já tem quase um ano que eu fiz o curso, mas mesmo assim ainda demora um pouco mais. Só que as minhas clientes saem satisfeitas. Então, eu não fico presa a isso. E cliente, quando você faz um acabamento tão bom, que você sabe que o acabamento é bom mesmo, ela não te troca. A não ser que ela não tenha nenhuma outra solução. A única saída, ela ir em outro lugar, ela não vai. Eu tenho uma cliente mesmo que, quando ela não consegue horário, às vezes deixa pra marcar em última hora, ela fala assim, eu vou fazer lá com a menina, mas já deixa marcado pra semana que vem. Tipo assim, o serviço pra passar uma semana pra quebrar um galho, mas não quer deixar de estar ali com você. Não troca mesmo, porque eu tenho uma cliente que ela vive me ameaçando. Ela nunca marca, e aí ela quer, tipo assim, pra amanhã. E aí eu nunca tenho vaga. Aí ela manda áudio bem assim, então tá bom, vou fazer com outra pessoa. Aí dá 5 minutos ela, Monique, você sabe que eu não vou fazer com outra pessoa, eu não entrego meu olho na mão de ninguém, a não ser na sua. E ela não mora aqui, então ela mora bem longe. E assim, pra mim é um privilégio, né? A pessoa morar longe, vir até mim, gostar do meu trabalho, do resultado que eu entrego, e não me trocar. Então assim, eu tenho vários clientes que inclusive uma fez aquela tatuagem delineada e ela falou, Monique, olha, marquem meus cílios e já deixou pago. Justamente pra ela não ter que me trocar e por ela gostar do meu trabalho. E ela só vai fazer os cílios só mês que vem. Então, assim, pra mim é um privilégio enorme. Então, ter essas clientes pra mim é gratificante. E essa questão de cliente vir de longe, também tem a questão das meninas pensar assim, a cliente não vai querer pagar muito caro, porque meu espaço às vezes é simples, eu atendo num lugar pequeno, e eu falo por mim mesmo, o lugar que eu atendo é o mesmo que eu comecei a atender, porque minha mãe sempre teve salão. Então eu atendo lá desde que eu comecei, que eu não era nada, quando tudo era mato ainda, e eu tô lá até hoje. Então, não é um setor chique, não é o setor com metro mais caro de Goiânia, mas tem cliente que às vezes sai lá do setor que é o mais caro de Goiânia pra vir aqui num setor que é considerado às vezes periferia, porque o lugar que eu atendo é um bairro mais simples. E as clientes não têm problema de sair lá de longe pra vir. Tem gente que gasta 50 minutos, pega um trânsito danado pra vir. Então, igual você falou, que tem cliente que vem de muito longe, né? A Monique estava me contando antes do podcast que tem cliente de outras cidades, né? Porque aqui em Brasília
tem as cidades do entorno, assim, aí as pessoas vêm de fora pra fazer cílios. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela tinha mudado, né, pra Goiânia, justamente pertinho da Brenda. E eu indiquei, passei o número da Brenda e tudo. Aí ela mandou um mês depois, Monique, você tem horário? Eu falei, não, mas tem a Brenda. Ela, não, eu não te troco. Eu vou pra Brasília fazer cílios com você, mas eu não vou te deixar. Então, pra mim foi tipo assim, a Brenda tá lá, ela foi minha professora, minha mentora, e você prefere vir pra Brasília? Ela, com certeza. Então, assim, isso conta muito. Tem gente que nem gosta que você indique outra profissional. Tipo assim, não pode te atender, faz com ela. Aí não gosta, tipo assim, não. Você tá me trocando? Você tá querendo me jogar pra outra pessoa? Não, marca aí pra quando tiver, mas não vou em outro lugar. Isso é verdade. A gente não aceita muito. E, Monique, qual você acha que era, assim, sua maior dificuldade na técnica? O que mais te assombrava? E como que você conseguiu melhorar e como que tá hoje? Na verdade, eu tive duas dificuldades que foram enormes pra mim, que foi a questão do preenchimento 100%. E deixar bem perto da raiz. Então, essa foi as duas dificuldades que eu... Até no dia do curso eu tinha esse medo. Na minha cabeça ia ficar muito estranho. E se eu encostasse muito perto da raiz, a cliente ia ficar incomodada. Então, essas duas aí deixavam eu ficar até sem cabelo. Porque eu ficava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E hoje você consegue fazer o preenchimento? Hoje eu consigo fazer. O meu medo, até então, até no curso, era chegar bem ali próximo à raiz. Porque, assim, eu já vim de muitas clientes reclamando, ela colou bem na minha pálpebra, e eu falo bem assim, se eu chegar tão perto, vai acontecer da mesma forma. Só que eu vi que não é tão grudado ali. É um espaçozinho bom, mas que me deu um resultado de excelência. Então, assim, o preenchimento 100%, que era o meu medo, eu consigo hoje preencher 100% e sem encostar ali na pálpebra da minha cliente. Eu chego ali próximo à raiz. Então, assim, tendo essa dificuldade, as minhas clientes reclamavam porque fazia os cílios hoje, daqui 10 dias falava, olha o tamanho que tá meus cílios, olha, eu tô penteando, a escovinha tá prendendo, tá embaraçando, não tá ficando alinhado. E aí, depois que eu passei a perder esse medo de encostar ali próximo à raiz, hoje minhas clientes nem reclamam, porque fica alinhadinho, não incomoda tanto, não chega a chegar perto ali da pálpebra da minha cliente, então isso mudou muito. Uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro é que cílios de campeonato não pode e é visto como um grande problema se ele tiver encostado na raiz. Porque os cílios, quando ele encosta na raiz, ele cria uma mancha em volta daqueles cílios, porque a cola ela se deposita na raiz e forma um acúmulo de adesivo mesmo. Então é muito característico, dá muito para perceber quando tá colado na raiz. E isso num campeonato pode te tirar, assim, uma nota gigantesca, pode te tirar muitos pontos. Nenhuma jurada vai deixar isso passar em branco, porque realmente faz muito mal, né? Em relação à saúde ocular, incômodo, conforto da cliente. Então, a gente não cola cílios na pele. É pertinho, é pertinho. Mas isso é justamente o que garante durabilidade e até mais conforto, porque os cílios grandes, ele pesa e ele dói. Muito. Então, quando você coloca mais pertinho, você garante muito mais tempo da cliente com conforto, sem aquele cílio estar ali incomodando. E esse critério é muito importante, porque quando eu fiz o curso, aí eu falo bem assim, nossa, vai demorar muito, porque o detalhe é tão assim que eu ficava toda hora com o espelhinho olhando. E assim, o que não tava tão alinhadinho, eu tinha que tirar de novo e colar de novo. Então eu tive aquela noção de como que é. Não é tão perto, nem é tão longe. E acaba que os cílios, quando ele termina, a gente consegue visualizar ele todinho alinhado ali perto da raiz. Então não fica nem um tão distante, nem um tão perto. Eles ficam totalmente alinhados. Então isso que deu a diferença. Eu acho que uma coisa que muda muito quando a gente começa a trabalhar dessa forma é as nossas fotos. Porque eu lembro que eu tirava foto assim, com 1 quilômetro de distância do olho da cliente. A cliente tava aqui, eu tirava foto assim, ó. Olha aqui na câmera. Hoje em dia, o Caio até brinca comigo que eu quase entro dentro do olho da cliente pra tirar a foto, pra pegar todos os detalhes. Isso é confiança. Tipo assim, eu sei que a técnica tá tão boa que eu posso chegar bem pertinho no átomo dos cílios da minha cliente, que não vai ter defeito, que tá bonito. Isso conta muito, né? Por ego mesmo, eu digo assim, por autoestima, sabe? Não é nem pra provar nada pra ninguém, é pra você falar pra si mesmo, tipo, nossa, olha como eu sou boa, tipo, comecei com tanta dificuldade, achei que eu não ia nem conseguir fazer,
E hoje eu tô fazendo dessa forma. Foi quando eu postei até os cílios, depois do campeonato, né, que eu pude postar, todo mundo ficou assim, meu Deus, meus cílios ficam assim, alinhadinho, perfeitinho. Então, assim, às vezes, mesmo que ela esteja em casa, que ela olha, levanta, ela não vai ver tão perfeito quanto a gente olha na hora da câmera. Tanto que, quando eu fui tirar foto, você falou, Monique, não é assim. Chega perto do nariz dela, pode dar zoom e você vai ver de pertinho. Então, isso deu uma diferença enorme, porque eu olho assim, toda vez quando eu vou mostrar o meu cílio, eu sempre mostro ele alinhadinho, perfeitinho. Nossa, foi você que fez isso? Eu, claro, você também consegue. E a gente tem muito essa mania de, às vezes, pensar que a gente não dá conta. Todo mundo no mundo dá conta, menos a gente. E não é verdade. A gente dá conta também. A gente só tem que acreditar mais e parar de preguiça, parar de procrastinar, parar de desculpa. Porque muito é desculpa, eu falo por mim mesmo. Eu tinha muito isso. Às vezes eu pensava e falava assim, não, ela faz top line no dia a dia porque ela é diferente. Eu não dou conta. E aí a gente coloca uma limitação, uma régua na gente mesmo. Ninguém tá pondo essa régua na gente, a gente que tá colocando. A gente que coloca ali a dificuldade, o empecilho. E nem é, assim, igual eu falo para as minhas alunas quando eu vou dar o curso, é possível. É tudo dedicação. Teve uma aluna, inclusive, que eu vi a dificuldade dela e eu pensei assim, ela não vai conseguir, ela não vai ir pra frente, porque ela tinha a dificuldade dela, eu ia pra corrigir e pra ela tava satisfeito. Tipo assim, eu tô errando, eu sei que eu não vou dar conta, então vou ficar por isso mesmo. E depois de 3 meses, ela já tava com o espaço dela montado, entregando os cílios perfeito, e tudo ela me pergunta. Tanto que ela fala assim, Monique, eu sei que eu não deveria te perguntar, que o curso só foi aquele dia, mas isso aqui tá bom? Então tudo ela me manda. Então isso dá uma diferença, né? No dia a dia, até das nossas alunas, o que a gente ensina, né? Assim, eu aprendi com você, o que eu aprendi eu já passo para uma aluna, e para ela já passar para a aluna dela, então isso contou muito. Então assim, hoje eu sou muito detalhista agora, eu olho os cílios de todo mundo e fico, se ela tivesse feito um curso melhorzinho, estaria tudo alinhadinho, 100% preenchido, então eu passo a olhar com um olhar diferente depois do curso. Eu acho que uma das coisas, não sei você, mas uma das coisas que eu mais procuro quando eu entro no Instagram é alguma foto da pessoa olhando pra cima. E dou zoom. Deixa eu ver a raiz. Aí quando eu entro não tem nenhuma, eu fico, não, que droga, cadê a raiz da pessoa? Eu quero ver a raiz. E aí eu não acho. Aí eu fico assim, então é porque deve estar muito longe, porque não tá mostrando a raiz. Já fica a dica aí, ó, se você faz um acabamento bem perto da raiz e não tá postando foto disso, posta, porque a gente procura. A gente dá zoom ali, ó, pra ver tudo perfeitinho. Não é só outros profissionais, tá? A cliente também repara muito isso. Tem muita cliente que chegou assim por Instagram, que fala, eu vim porque eu vi suas fotos, eu achei aquilo muito incrível. Eu vi os cílios, eu quero os cílios igualzinho a estar no seu perfil. Ai, cílios perfeito assim, o seu parece... Eu já tive uma cliente que ela é bem novinha, assim, aí ela falou assim, nossa, parece IA. Aí eu falei, que bom que você tá falando isso, isso me colocou lá em cima, ó, pega uma agulha pra espetar, que eu já tava toda cheia. Mas realmente as pessoas, elas percebem quando tem um acabamento mais bem feito. E Monique, você foi uma das alunas que passou por todas as fases comigo, eu digo assim, acompanhando, né? Eu vi você fazer seus primeiros 5.000, depois eu vi você fazer os 8.000, e depois eu vi você chegando onde todo mundo sonha, que é nos 5 dígitos, né? Acima de 10 mil reais de faturamento. Você acha que a técnica ela tem participação nisso? Ou é só marketing que conta? Não, conta. Na verdade, a técnica ela contou mais do que tudo, né? Quando eu iniciei, antes de fazer o Lash Sucesso, eu faturava, só que era só para pagar as contas. E na minha cabeça era assim, eu preciso de um extra ali. Então, quando eu iniciei o Lash de Sucesso, que eu vi que a técnica podia melhorar, foi quando eu faturei os 5.000. E eu falei bem assim, eu quero meu troféu. Eu necessito do meu troféu. Só que na minha cabeça se eu conseguir 5, eu posso melhorar para conseguir os 8. Sim. E aí foi o que me deu um up ali e eu comecei a faturar os 8. E aí eu continuei naquela e querendo mais e almejando mais, porque quando a gente quer alguma coisa, eu não aceito ter só 2 troféus, eu quero 3. Então, assim, se eu já tinha bronze e prata, eu ficava assim, o que tá faltando pra conseguir o de ouro? E aí, depois do curso, dos critérios de campeonato, que mudou muito. Então, assim, eu consegui, com o resultado, atrair mais clientes, né? Aumentar meu faturamento, chegar nos 10. E foi através do curso. Porque eu tinha as minhas falhas, eu tinha as minhas dificuldades e eu não conseguia entregar o resultado que eu queria. Então, quando eu passei a entregar o resultado 100% da forma como eu queria, eu consegui chegar nos 10.000.
Então, assim, foi depois do curso, porque mudou ali a minha técnica, mudou a minha visão em relação à aplicação da técnica e fez com que o meu resultado trouxesse mais clientes, porque aqui funciona o boca a boca, né? Então, assim, se a minha cliente gostou, o resultado foi bom, claro que ela vai indicar para outra. Então, triplicou o meu número de clientes, né? Antes eu tinha ali fixas 15, 20 clientes. Depois do curso, eu comecei a anotar, né? Vou anotar aqui quantos clientes eu atendi. Então, eu cheguei a fechar o mês ali com 60 clientes fixas, sem indicação. Então, assim, com a indicação, claro que eu tô aumentando mais. Então, assim, se tiver outro troféu aí dos 15, eu tô dentro. Oh, que intimação! Mas por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que hoje em dia as lashes, às vezes até outras áreas também, disciplinas da unha, eu vejo isso que acontece isso no mundo da beleza todo, no geral. Às vezes elas focam muito em outros assuntos. Não, eu tenho que servir o melhor cappuccino da minha cidade. Não, eu tenho que ter o vídeo mais bem editado, com música sincronizada. O meu estúdio tem que ser todo decorado com LED, tem que ter tapetes de couro de vaca, igual a Maísa falando, ilustres belíssimos. E não é isso que te faz uma profissional bem paga, bem valorizada. Porque eu, Brenda, eu sou lash. Você pode me achar, a Brenda é boa no marketing, a Brenda deve ser boa com isso, boa naquilo. Mas a verdade, eu sou lash, é isso que eu faço. E eu só cheguei onde eu cheguei porque eu sou boa no que eu faço, que é isso. Eu não sei se meu cappuccino é tão gostoso assim, às vezes me arrisco fazer um café lá, às vezes a garrafa fica cheia lá, não entendo muito porquê, meu espaço é pequeno, então assim... Não é isso que vai te fazer uma profissional bem reconhecida, bem paga. É o quão boa você realmente é. Porque eu penso assim, quando eu vou, por exemplo, procurar um maquiador. Eu tenho uma festa. Eu tô pouco me importando onde a pessoa atende, o que ela serve. Eu quero olhar no Instagram dela e ver fotos ali da maquiagem que me agrada. Se eu procuro uma manicure, eu quero achar no Instagram naquela manicure uma foto que me agrada, um acabamento que me agrada. Não quero ver um esmalte todo borrocado, uma cutícula cheia de bife, ou então um maquiador que a cara da pessoa tá laranja, o corpo tá de outra cor. É isso que eu vou reparar. Isso é verdade. Eu sinto isso no nosso mercado da beleza, que as pessoas elas estão perdendo muito foco na técnica que entrega. Então, tipo assim, se você é lash, melhora os seus cílios. E o resto é consequência. É legal ter um estúdio bonito? Demais. Quem não sonha em ter um estúdio dos sonhos, em ter lá 1 milhão de seguidores no Instagram, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o quão boa você realmente é naquilo que você se propôs a fazer lá atrás, que foi cílios. Eu reparei muito isso porque eu não lembro qual foi o curso. Não, foi uma live que teve. E quem participasse da live e entrasse no grupo ia ter uma mentoria com o Caio. Né? Então, assim, eu já tava boa na minha técnica, porque eu já tinha feito o curso, só que eu sei que eu precisava melhorar um pouquinho mais. Então, assim, na mentoria com o Caio, eu tive as correções em relação às redes sociais, porque, gente, eu tinha muita dificuldade de postar foto, né? Então, assim, eu podia atender 10 clientes no dia, se perguntar se eu tirei uma foto ali perfeita, eu não tirei. Então, assim, juntou o útil ao agradável, mas claro que se eu não tivesse a técnica, eu não ia ter... Podia ter o perfil mais perfeito do mundo, com todas aquelas alterações que eu tive que fazer, porque eu aprendi que eu tinha que fazer várias mudanças no Instagram. Mas se eu não tivesse a técnica boa, talvez eu não teria tanta cliente. Igual eu penso, né? Eu atendia dentro de casa, né? Então, assim, o meu espaço era igual... Todo mundo pensa, mas eu atendo em casa, eu sou menos profissional. Não é. Desde que você entregue ali um resultado de excelência, igual você falou, são consequências outras coisas. Então, não precisa ter um estúdio bonito, um Instagram perfeito. Eu entregando a técnica já tava boa. Mas aquele 1% do puxão de orelha do Caio melhorou mais ainda. Então, assim, eu passei a postar mais, eu comecei a mostrar mais para as minhas clientes o que eu tava entregando de resultado. E isso atraiu ainda mais as minhas clientes, porque é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Sim. Então, eu sou a minha própria empresa. Se eu não posto, se eu não mostro meu resultado, as clientes não vão vir até mim. Então, assim, isso deu uma mudada. Então, assim, eu nem servia cappuccino no meu espaço, eu não tinha o tapete de couro, mas eu entregava um excelente resultado. Eu penso assim, o Instagram, ele foi uma ferramenta que ela surgiu para espalhar o nosso trabalho. Sim. Eu gosto de fazer até o seguinte, às vezes quando eu vou postar uma foto ali, eu coloco na legenda assim, foto sem edição. Porque, igual ela falou, ela fez várias alterações no Instagram, mas não é alteração, não é editar os cílios, não.
É alteração na imagem do Instagram. Foto de perfil e tal. Mas as fotos, eu gosto de postar e colocar assim, ó, foto sem edição. Porque pra pessoa realmente acreditar que aquilo ali é o meu trabalho mesmo, não tem nada editado, o olho da cliente não tá vermelho, tá daquele jeito mesmo, bom. Então, por exemplo, a questão do atendimento, ela falou, eu nem servi um cappuccino e tal. Isso também é muito importante, você ter um atendimento bom com a sua cliente. Cliente sente. Sente. Se você não atende ela bem, faz pouco caso, ela sente. Às vezes, uma técnica boa, ela não prende uma cliente quando o atendimento é ruim. Então, isso realmente conta muito. Eu não voltaria se eu fosse mal atendida. Mas, ainda assim, a gente sempre volta no quesito técnica. Você pode ter tudo, mas se você não tiver ela, não vai adiantar. Porque, às vezes, se você tem a técnica boa, mas o marketing não é lá, essas coisas, você ainda consegue cliente no boca a boca. Mas quando a técnica deixa a desejar, você pode fazer o resto tudo perfeito. Mas sem ela, ela é a base de tudo. Ela é a base da pirâmide. Sem ela, cai tudo. Então, Monique, agora que a gente já está aqui na reta final, acho que a gente já conversou demais, que eu tenho isso comigo, para os meus clientes, assim, o nome da corda, que a hora que puxa a cordinha, eu começo a falar assim, sem parar. Mas eu quero que você deixe um recado para as meninas. E às vezes ela tá passando pelo mesmo que você passou lá atrás, às vezes ela também não tá tendo suporte de onde ela fez o curso, ou talvez ela esteja sentindo que ela precisa melhorar também. Deixa um recado para essas meninas, para dar uma motivada nelas, para elas correrem atrás da técnica delas. O que eu deixo pra vocês é, invistam sem medo, né? Às vezes a gente pensa muito assim, mas é muito gasto. Na minha cabeça sempre foi assim, mas depois eu vi que era só investimento. Que se eu não tivesse ido sem medo, tivesse me travado ali, não tivesse investido o que eu investi, talvez hoje eu não estaria aqui, né? Então, assim, vão sem medo. Dificuldade vai ter, problema vai ter, os perrengues chique vai ter, mas o resultado é de excelência. A gente nunca deve iniciar alguma coisa pensando assim, não vai dar certo. É assim, vou tentar. Se não der certo, eu tento de novo. Foi o que eu fiz. Então, foram inúmeros cursos até eu chegar nos critérios de campeonato que mudou minha vida. Então, assim, eu investi muito e hoje eu tenho aí o triplo do resultado. Então, vale a pena investir. Não tenha medo. Não pense que é algo de outro mundo, porque não é. Vale muito a pena fazer esse investimento. Então, assim, invista na técnica de vocês. Se doam sem medo, né? Vale a pena. Às vezes a gente tem aquela dificuldade. Mas eu já fiz um curso. Não, você já tá ali fazendo. Você só precisa melhorar um pouco mais, se esforçar um pouquinho mais, porque você já é boa. Você só vai melhorar 100% mais se você praticar todos os dias e investir mais ainda no que você já faz. Então é isso, gente. Eu também vou deixar aqui minha palavrinha final. Eu acho que vocês já estão carecas de ouvir isso de mim, mas invistam na técnica de vocês. Vocês nunca vão perder por isso. Eu escutei isso da minha mãe, do meu pai, quando era um pingo de gente, que eles falavam pra mim assim, quando eu fazia escola, sabe? Tava ali naquela dificuldade de aprender a ler e escrever. Eles falavam, filho, estuda, porque o conhecimento ninguém tira de você. Isso, você, por exemplo, você pode perder seu Instagram profissional, ter que começar do zero, às vezes você tem uma parceria, você perde tudo, seu estúdio, você tem que começar do zero, mas se a sua técnica, ela vai te acompanhar onde você for. Então, até se você mudar de país um dia, se você tem esse conhecimento, se você é uma boa leste, uma boa profissional, você vai conseguir se reerguer independente da situação. Então, isso ninguém vai te tomar. Então, invista na técnica de vocês. Se propõe a sair desse vídeo hoje, foi um podcast, foi um bate-papo, mas não deixa de ser uma aula. Então, saia daqui hoje disposta. Amanhã, o primeiro ciclo que você for fazer, tenta colar mais pertinho, tenta preencher um pouco mais, tenta fazer esse cantinho interno aí mais bem feito, atender seu cliente com bastante carinho, porque é isso que vai garantir e levar você para o real sucesso, que é quando a gente sabe, a gente mesmo, o quanto a gente é bom. Eu considero que esse é o meu verdadeiro sucesso, é eu olhar pra mim, olhar pra Brenda de 5 anos atrás e falar assim, você conseguiu. Porque eu não conseguia nem isolar um fio. E hoje em dia, vocês sabem que eu coleciono troféus. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Então, o recado que eu quero deixar no final desse podcast de hoje é invistam na técnica de vocês. E é isso. Vejo vocês lá no nosso Instagram, porque o que a gente mais tem é conteúdo, é live, não percam nada. A gente tá junto nessa jornada para o caminho do sucesso com o acabamento de campeonato.